Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, após sessões de intensa volatilidade, né? Olha o S&P ontem, né? Foi bater mínima no 830, fechou no 940, aqui o Ibovespa ontem bateu 100 mil pontos, né? Hoje a gente teve um dia em alta, né? Predominantemente em alta, com o mercado repercutindo as notícias de ontem à noite, né, o Banco Central da Suíça garantiu um empréstimo de 54 bi para o Credit Suisse. Né, ontem o papel caiu 20, hoje chegou a subir 30, então se recuperando, né, dando um alívio nessa questão do sistema financeiro, também garantindo liquidez caso necessário. Então isso é importante porque, né, a quebra do Credit Suisse, né, um banco aí gigantesco, isso sim poderia trazer um risco sistêmico bem maior, né? E acabou aliviando esses temores e abrindo espaço para a retomada do risco, né? A notícia ajudou especialmente as commodities, petróleo subindo aí cerca de 1%, se recuperando também. Tem essa notícia que o Arábia Saudita e a Rússia, que aí que é que ficou um pouco estranho a notícia, que eles vão se reunir para assim trazer alguma questão de produção para alinhar com o mercado, que tá tudo tranquilo, tá? Eu acredito que é muito mais essa percepção menor de risco financeiro. Essa notícia aí é um pouco estranha, minimamente estranha. O minério de ferro, apesar de ter fechado bem no 0 a 0, chegou a cair 2,5%. Então foi uma melhora boa, né? E a gente pôde ver aí o reflexo nos papéis do setor siderúrgico. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então a gente teve um dia positivo, Ibovespa subindo cerca de 1%, o S&P subindo quase 2%, né? Uma boa recuperação diante desses fatores, tá? O que a gente tem que ficar esperto agora, né? O que é a ideia? A gente tem essa melhora da percepção de risco? Sim, ok. Mas os investidores, eles querem entender como é que vai ser o posicionamento dos bancos centrais a partir de agora, né? Semana que vem, dia 22, a gente tem reunião do Fed. Depois à noite a gente tem o Copom, mas o Fed obviamente é o que a gente tem que ficar esperto, porque ele está muito mais envolvido com essa relação do sistema financeiro, né? E como é que vai ser o balanço? Como é que eles vão colocar na balança, né, o aumento de juros em vista da questão inflacionária e como isso, né, se seguir com esse aumento de juros, como isso pode trazer novos problemas para o sistema financeiro, né? Que, assim, obviamente tem outras coisas que envolveram a falência do Banco do Vale do Silício, mas querendo ou não desencadeou isso, tá? Nessa quinta a gente teve uma prova um pouco assim, pragmática, na verdade, que não chegou a mudar as expectativas do mercado, mas gera um pouco de dúvida, né? Hoje a gente teve a decisão do Banco Central Europeu e a autoridade monetária lá da zona do euro seguiu o plano, aumentou os juros em 50 pontos base, sinalizou novas altas para combater a inflação. Óbvio, é muito importante porque a inflação reduz o poder de compra, né, da população, mas trouxe alguma, né, não trouxe preocupação, porque, né, a gente teve a questão do Banco Central Suíço, que vai ajudar diretamente, mas assim, mostra um pragmatismo que o mercado pensou que não ia ser tão forte assim. E o Banco Central Europeu falou, bom, a gente está acompanhando essas tensões do mercado, está pronto para responder à altura e pode ficar tranquilo que ninguém vai quebrar. Beleza. Aí, o Fed talvez tenha uma outra postura, né? Pelo que a gente viu o comentário dos membros do Fed nesses últimos dias e pela própria qualidade do Fed, né? Primeiro porque o Fed já subiu juros, né? Já vem nessa escalada, enquanto o Banco Central Europeu demorou muito para subir esses juros, então está bem atrasado com relação a essa questão de combater a inflação. Isso é um ponto importante. Então, eu acredito, né, hoje o S&P, fechando com essa alta, está fechando acima do último fundo,
perdido, que é esse 3.940. E se amanhã conseguir fechar acima da máxima de hoje, acima do 3.960, vai interromper essa tendência de baixa de curtíssimo prazo. E acredito que na quarta-feira, dia 22, a gente vai ter uma resposta. Se o mercado vai de fato voltar a ganhar viés de alta no curtíssimo prazo, voltar a fazer sentido esse pivô de alta, né, que tenha um da 1 ou um da 2, né, ou marcar topo por aqui e devolver tudo. E por quê? Porque vamos ver como é que o Fed vai equilibrar essa situação, tá? No momento, as apostas são que o Fed ele vai ser mais comedido, então, né, por isso até mesmo que o S&P zerou as perdas do mês, né, uma belíssima recuperação, as commodities recuperando também por conta disso, né? Um Fed mais comedido reduz a expectativa de uma recessão, tem todos esses processos, né? Então, que é elevar o juro em 25 pontos base, né, para a faixa de 5% e sinalizar uma pausa para entender melhor, né, os efeitos da escalada de juros no sistema financeiro. E o que ajudou bastante nessa tese é que com essa forte queda do petróleo, inclusive o petróleo fechou com um candle de reversão absurdo, essa queda do petróleo ajuda a reduzir a expectativa de inflação. Então, pode ser um ponto, são pontos que o mercado vem colocando na conta e que o Fed provavelmente vai ponderar e que, na minha opinião, acho que vai ser muito mais pro lado positivo do que pro lado de vamos esperar para ver, do que efetivamente o sinal que foi dado hoje pelo Banco Central Europeu. Porque realmente lá eles estão bem atrasados com relação a esse aumento de juros e combate à inflação. Tá? E é isso que o mercado vem precificando. Tá? Aqui, né? Então, só para a gente resumir, né? S&P fechou bonito, né? Rompendo, caminho aberto para tentar voltar para os 4.000 pontos. Aqui, 4.000 pontos. Aqui é uma resistência importante, as médias, mas se fechar dessa forma tá ótimo, né? Já ajuda bastante nessa recuperação. E o petróleo deixou um sinal de reversão importante, justamente nessa ideia aqui. Por aqui, o que eu quero dizer? A gente tem esse cenário de maior apetite por risco lá fora. E aqui a gente está tentando reverter. Aqui está numa tendência de baixa forte no curtíssimo prazo. A gente está tentando reverter. Esse fechamento de hoje, com volume próximo da média, aí, confirmando o candle de reversão de ontem, é um fechamento positivo. Mas, o que eu quero dizer? Do lado do S&P, como a gente estava falando, tem espaço, se realmente der tudo certo, né, confirmar, de eventualmente, com essa curva de juros fechando, voltar para cá, né, tentar voltar até para as máximas do ano. Aqui no Brasil tem um peso muito grande e a gente também provavelmente vai ter essa definição na semana que vem, junto com a decisão do Copom e também com essa nova âncora fiscal, né? Então, se eventualmente a gente tiver uma âncora fiscal crível, né, sem mecanismos que não, a gente vai reduzir gasto, mas aí tem que estar vinculado a não sei o que, e aí sabe, começar a criar diversos empecilhos para ter uma responsabilidade fiscal. Se a gente não entrar nesse caminho, e o mercado ele tem muitas dúvidas sobre isso, e acredita que esse caminho é algo que pode acontecer, e, enfim, se não acontecer isso, for uma âncora fiscal legal, e a gente está tendo essa melhora de percepção de risco lá fora, aí acredito que esse mercado, de fato, vai iniciar um processo de recuperação mais forte. O que é processo de recuperação mais forte? Romper essa média móvel de 21 e voltar, quem sabe, para essa região dos 108.000 pontos. Tá? E eu acredito, graficamente falando, né, pela importância desse suporte, eu acredito nessa tese. Só que, diferente desses últimos tempos, a gente tem essa questão fiscal. E se eventualmente, né, for algo meio que mais ou menos, o mercado gostou, mas tem várias dúvidas,
fica difícil imaginar o mercado voltar para o 112, 114. Né? A curva de juros ela está bem amassada, isso ajuda nessa percepção de risco melhor, só falta a questão fiscal. Agora, se essa questão fiscal não vier de acordo, crível, e provavelmente a gente vai ter uma reversão dessa curva de juros, e aí o mercado tende a perder 100 mil pontos. Então, a gente está num ambiente de melhora de percepção de risco, as commodities estão respondendo, e vamos ver se o Ibovespa acompanha esse movimento ou não. O fechamento de hoje foi um fechamento bem importante, porque conseguiu fechar acima da máxima de ontem, confirmando esse candle de reversão. Se conseguir superar esse 104, 150, como eu falei, tem espaço para voltar para esses 107, 108 mil pontos. Tá? Perdeu 100 mil pontos, não tem muito o que falar. Caminho aberto para 98, 95 mil pontos. Então, por enquanto, temos um sinal de reversão sendo confirmado. Beleza? Petrobras e Vale, vamos lá. Né, a gente teve uma melhora do petróleo. Petrobras deixou mais um candle de reversão, né? E aquela questão, se você quer comprar o papel, gosta do ativo, se abrir o dia superando essas últimas máximas com gap de alta, espaço para fechar esses R$25. A Vale melhorou junto com o minério de ferro, mas esse fechamento semanal não está interessante, né? Se fechar abaixo desse 83, tem espaço, essa tendência de baixa de curtíssimo prazo está acionada, né? E tem espaço para efetivamente fechar esse gap no 79, ou até mesmo voltar para o último suporte mais importante, que é os R$76, tá? Então, o cenário gráfico no curtíssimo prazo para Vale acabou de iniciar uma tendência de baixa, tá? Dos bancos, a gente tem Itaú confirmando sinal de reversão, né? Um belíssimo sinal de reversão com bom volume na compra, tá? Bradesco confirmou, né, a expectativa de alta nos R$13, está na principal resistência intermediária, que é vem sendo um ponto muito importante de resistência, né? O Banco do Brasil segurou mais uma vez por aqui, vai tentar voltar para os R$40, mas está fraco esse volume, fraco, tá? E das commodities metálicas, me chamou bastante atenção Gerdau, né? Esse candle de reversão, nesse gap, no teste da média móvel de 72 do semanal. Interessante, né? Chama bastante atenção esse movimento, assim como os em Minas, né? Mais uma vez mostrando a força desses R$7, tá certo? Bom, dos destaques do dia, né, chamou muita atenção o setor frigorífico, né, possibilidade aí de uma peste suína na China. Parece que as coisas estão um pouco mais controladas do que o normal, né, do que as últimas ocorrências, né? Então deu uma bela devolvida, mas sem dúvida, se isso acontecer, né, isso é bom para o setor frigorífico, tá? A gente teve também de destaque a queda de Taesa, né, uma queda de 4%. A empresa apresentou um resultado que foi abaixo do esperado, né, É um múltiplo caro, né? Então, foi um dia bem negativo para o papel e fica essa expectativa, toda a atenção para essa região dos 35,20, porque se perder esse patamar, tem espaço para uma correção maior, tá certo? E por falar em resultados, hoje nós temos, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Hoje a gente tem CPFL, Cyrela, Energisa, Exetec, Vivara, Fleury, Ecorodovias, Plano, Vis e Time for Fun. Hoje pela manhã saiu Smart Fit, né? Foi um resultado bom, um belíssimo resultado. Papel subindo bem, se conseguir romper esses R$17, tende a andar. Beleza? Então, essa semana, especial semana que vem, vai ser bem importante para a definição dos mercados. Fechado? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.